Pai Celestial, Deus de glória e majestade infinitas, nesta sexta-feira sagrada, eu me ajoelho diante de Ti com reverência e gratidão profunda. Senhor, esta não é apenas mais uma sexta-feira comum no calendário dos homens. Este é o dia da semana que foi eternamente marcado pelo maior ato de amor que o universo já testemunhou. Foi numa sexta-feira que Teu Filho amado, Jesus Cristo, pendurou-se naquela cruz maldita para me salvar. Foi numa sexta-feira que o céu se escureceu ao meio-dia, que a terra tremeu, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi numa sexta-feira que a morte foi vencida, que o inferno foi saqueado, que a salvação foi conquistada. E por isso, Senhor, esta sexta-feira não é fim de semana comum para mim. É memorial vivo do sacrifício que mudou meu destino eterno. Senhor Jesus, meu Salvador crucificado e ressurreto, eu me transporto agora pela fé até aquela sexta-feira há 2000 anos atrás. Vejo-te no Getsêmani, na noite anterior, suando gotas de sangue, orando até a agonia. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus, tu podias ter desistido ali. Podias ter chamado legiões de anjos para te defender. Podias ter voltado para a glória celestial e me deixado perdido em meus pecados. Mas não fizeste isso. Por amor a mim, bebeste o cálice amargo até a última gota. E nesta sexta-feira, eu te louvo por essa decisão que custou tua vida, mas comprou a minha. Deus Todo-Poderoso, contemplo agora pela fé o julgamento injusto que aconteceu naquela madrugada de sexta-feira. Vejo Jesus sendo arrastado de Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes de volta para Pilatos. Testemunhas falsas se levantam para acusá-lo, mas ele permanece em silêncio como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Pilatos declara: não acho nele crime algum, mas a multidão, manipulada pelos demônios, grita: crucifica-o, crucifica-o! E Pilatos, covarde político, lava as mãos, mas entrega o justo para ser morto. Senhor, perdoa a hipocrisia religiosa que condenou o inocente. Perdoa a covardia política que sacrificou a justiça. E usa essa história para me alertar contra esses mesmos pecados em minha própria vida. Senhor Jesus, vejo agora pela fé a cena mais brutal. Os soldados romanos te açoitando. Cada golpe do chicote rasga tua pele santa. Cada chibatada arranca pedaços de carne das tuas costas. 39 chicotadas, conforme a lei permitia, mas cada uma delas tinha propósito divino. A palavra declara: pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, enquanto teu corpo era dilacerado naquela sexta-feira, minha cura estava sendo comprada. Cada ferida em ti era bálsamo para minhas enfermidades. Cada marca em teu corpo era remédio para minhas doenças. Senhor, eu recebo agora, nesta sexta-feira, a cura que foi conquistada naquela sexta-feira. Aproprio-me das pisaduras de Cristo. Aplico sobre meu corpo enfermo o sangue que escorreu das tuas costas flageladas. Pai amado, continuo contemplando aquela manhã terrível de sexta-feira. Vejo os soldados zombando de Jesus. Colocam sobre sua cabeça uma coroa tecida com espinhos longos e afiados. Aqueles espinhos perfuram seu crânio. Sangue escorre pela sua face. E enquanto fazem isso, riem, cospem, batem em sua cabeça com vara, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais fundo. Senhor, aquela coroa de espinhos tem significado profundo. No Éden, quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Espinhos e abrolhos te produzirá. Mas Jesus, o segundo Adão, levou sobre sua cabeça a maldição que veio pelo primeiro Adão. Ele usou a coroa de espinhos para que eu pudesse usar a coroa de glória.
Ele foi coroado com símbolo da maldição, para que eu fosse coroado com bênção. Senhor Jesus, vejo agora o momento em que te vestem com manto de púrpura, colocam um caniço em tua mão direita e se ajoelham zombando. Salve, Rei dos Judeus! Eles não sabiam que estavam profetizando verdade. Tu és o Rei, tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cetro que puseram em zombaria em tua mão é verdadeiro, porque o governo está sobre teus ombros. O manto de púrpura que colocaram para te ridicularizar é apropriado, porque tu tens veste aspergida de sangue e teu nome é Verbo de Deus. Nesta sexta-feira eu me curvo diante de ti, não em zombaria, mas em adoração genuína. Tu és meu Rei, tu és meu Senhor. E eu te coroo novamente, não com espinhos, mas com louvor, honra e glória. Deus eterno, agora chega o momento mais doloroso da caminhada. Jesus carrega a cruz pelas ruas de Jerusalém naquela sexta-feira fatal. A via dolorosa, o caminho do sofrimento. Cada passo é tortura. Seu corpo está destroçado pelos açoites. Suas forças estão esgotadas pela noite sem dormir. O peso da cruz esmaga seus ombros feridos. Ele tropeça, cai, levanta-se, continua, porque o amor o impulsiona. Senhor, enquanto Jesus carregava aquela cruz de madeira, Ele estava carregando também o peso dos meus pecados. Minha mentira estava naquela cruz. Minha imoralidade estava naquela cruz. Meu orgulho estava naquela cruz. Minha rebeldia estava naquela cruz. E quando Ele caiu sob o peso, era porque meus pecados eram pesados demais, até para o Filho de Deus carregar facilmente. Pai Celestial, chegamos agora ao Gólgota, o lugar da caveira, por volta de 9 horas daquela sexta-feira de manhã. Os soldados estendem Jesus sobre a cruz, pegam pregos enormes de ferro e, sem anestesia, sem misericórdia, pregam suas mãos e seus pés na madeira. O som do martelo batendo no prego que perfura carne e osso ecoa pelo Gólgota. Maria, sua mãe, está ali assistindo a tudo, com o coração sendo traspassado por espada de dor, conforme Simeão havia profetizado. João, o discípulo amado, chora aos pés da cruz. E Jesus, em meio à agonia insuportável, olha para os soldados que o crucificam e ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, que amor incompreensível, orando pelos algozes enquanto o matam. Nesta sexta-feira, aprendo o perdão radical olhando para a cruz. Senhor Jesus, contemplo agora as 7 palavras que pronunciaste da cruz naquela sexta-feira. Primeiro, o perdão. Pai, perdoa-lhes. Segundo, a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso, dito ao ladrão arrependido. Terceiro, o cuidado familiar. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Quarto, o abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Quinto, a humanidade, tenho sede. Sexto, a consumação, está consumado. Sétimo, a entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, cada palavra é um sermão completo. Cada frase revela um aspecto do teu caráter. E todas juntas me mostram o custo real da minha salvação. Deus de misericórdia, medito agora naquele momento terrível ao meio-dia daquela sexta-feira, quando trevas sobrenaturais cobriram toda a terra por 3 horas. De meio-dia até 3 da tarde, o sol se escondeu. A criação não podia testemunhar o Criador sendo morto. O universo entrou em luto. E naquelas trevas, algo aconteceu que nenhum olho humano pôde ver, mas que foi mais real do que qualquer coisa visível. Deus Pai colocou sobre Jesus todos os pecados da humanidade. Meus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, todos foram depositados sobre Cristo naquele momento. E o Pai, que não pode tolerar o pecado, virou seu rosto. E Jesus experimentou pela primeira e única vez na eternidade a separação do Pai. Por isso gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que eu nunca seja abandonado.
Ele experimentou separação de Deus para que eu tenha comunhão eterna com Deus. Pai Celestial, às 3 horas daquela tarde de sexta-feira, Jesus grita com grande voz: está consumado, e entrega o Espírito. Senhor, essa palavra consumado, no grego tetelestai, era usada quando uma dívida era completamente paga. Escreviam tetelestai sobre a certidão de dívida quando ela era quitada. Jesus estava declarando: a dívida dos pecados da humanidade foi paga integralmente. Não falta nada, não precisa acrescentar nada. Não posso ganhar, merecer ou comprar a salvação. Ela já foi comprada, o preço já foi pago e o recibo tem escrito em sangue: consumado. Nesta sexta-feira, eu me regozijo porque não devo mais nada. Cristo pagou tudo. Deus Todo-Poderoso, contemplo os fenômenos sobrenaturais que aconteceram no momento da morte de Jesus, naquela sexta-feira às 3 da tarde. O véu do templo, grosso como mão de homem, tecido de alto a baixo, se rasgou de cima para baixo, mostrando que foi Deus quem rasgou, não o homem. Aquele véu separava o lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou, abrindo caminho novo e vivo para todos entrarem na presença de Deus. A terra tremeu, rochas se fenderam, sepulcros se abriram e mortos ressuscitaram. Até o centurião romano pagão endurecido teve que confessar: verdadeiramente este era filho de Deus. A criação testemunhou, o inferno tremeu, o céu se alegrou, porque a maior obra já realizada estava consumada. Senhor Jesus, vejo agora José de Arimateia, discípulo secreto por medo dos judeus, finalmente tendo coragem de se declarar. Ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha vindo a Jesus de noite, também aparece trazendo 100 libras de mirra e aloés. Juntos, naquela tarde de sexta-feira, antes do pôr do sol que iniciaria o sábado, eles tiram o corpo de Jesus da cruz, envolvem-no em linho fino com as especiarias e o colocam em sepulcro novo, escavado na rocha, no qual ninguém ainda havia sido posto. Uma grande pedra é rolada sobre a entrada, e ali fica o corpo de Jesus, frio e sem vida, naquela sexta-feira à noite. Senhor, aquele túmulo parecia o fim, parecia derrota, parecia que o mal tinha vencido. Mas era apenas pausa estratégica antes da maior vitória da história. Pai amado, nesta sexta-feira, 2000 anos depois daquela sexta-feira original, eu me aproximo da cruz com gratidão transbordante. Se Jesus não tivesse morrido naquela sexta-feira, eu estaria eternamente perdido. Se ele não tivesse derramado seu sangue, meus pecados jamais seriam perdoados. Se ele não tivesse levado sobre si a ira de Deus, eu enfrentaria essa ira para sempre. Se ele não tivesse sido feito maldição, eu permaneceria sob maldição eternamente. Mas ele morreu, ele sangrou, ele sofreu, ele levou o meu lugar. E por isso, nesta sexta-feira, eu vivo, eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. Senhor Jesus, aplico agora sobre minha vida, nesta sexta-feira, todo o poder do que foi conquistado naquela sexta-feira. Aplico o sangue que escorreu das tuas costas açoitadas. Recebo cura física completa. Aplico o sangue que caiu da tua cabeça coroada de espinhos. Recebo libertação de toda maldição. Aplico o sangue que jorrou das tuas mãos e pés pregados. Recebo purificação de todo pecado. Aplico o sangue que saiu do teu lado, perfurado pela lança. Recebo vida eterna, abundante. Este sangue ainda tem poder. Este sangue ainda purifica. Este sangue ainda cura. Este sangue ainda liberta. E eu me cubro completamente com ele agora. Espírito Santo de Deus, revela-me de forma cada vez mais profunda o significado da cruz. Que eu nunca perca o assombro diante do sacrifício de Cristo.
Que eu nunca me acostume com a grandeza da salvação, que eu nunca trate de forma casual o amor que me resgatou do inferno. Que toda sexta-feira seja para mim memorial sagrado. Que eu viva todos os dias à luz da cruz. Que cada decisão seja influenciada pela lembrança de quanto custou minha redenção. Que eu nunca retorne ao pecado que causou tanto sofrimento ao meu Salvador. Pai Celestial, nesta sexta-feira eu renovo o meu pacto contigo. Declaro que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, já não pertenço a mim mesmo. Fui comprado por alto preço, o precioso sangue de Cristo. Portanto, glorifico a Deus em meu corpo e em meu espírito que pertencem a Deus. Cada célula do meu corpo foi comprada na cruz. Cada pensamento da minha mente deve ser para a tua glória. Cada batida do meu coração deve pulsar amor por ti. Deus de poder ressurretor, embora esta seja sexta-feira, dia da crucificação, eu sei que domingo está chegando, sei que aquele corpo morto no túmulo não permaneceu lá, sei que na madrugada de domingo, um anjo desceu do céu, rolou a pedra e Jesus ressuscitou em poder e glória. A morte não pôde segurá-lo, o inferno não pôde detê-lo, o túmulo não pôde prendê-lo. Porque Ele é a ressurreição e a vida, e porque Ele vive, eu também viverei. E assim como Ele ressuscitou no terceiro dia, todas as coisas que estão mortas na minha vida também ressuscitarão. Sonhos mortos, relacionamentos mortos, esperanças mortas, ministérios mortos, tudo será vivificado pelo poder da ressurreição. Senhor Jesus, nesta sexta-feira, escolho carregar minha própria cruz e te seguir. Tu disseste, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, tomar a cruz não significa apenas sofrer, significa morrer para mim mesmo, significa crucificar minha carne com suas paixões e concupiscências, significa escolher diariamente tua vontade acima da minha, significa perder minha vida para encontrá-la em ti. Senhor, eu morro hoje para o pecado, morro para o mundo, morro para meu ego, para que Cristo viva plenamente em mim. Pai amado, use esta sexta-feira para me transformar, que ao contemplar a cruz, eu seja mudado de glória em glória, que ao meditar no sacrifício, meu coração seja quebrantado e contrito, que ao considerar o preço pago, eu viva de forma digna da chamada que recebi. Não mais desperdiçarei minha vida com coisas insignificantes. Não mais viverei para agradar a mim mesmo. Não mais procurarei glória dos homens. Viverei para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Senhor, oro também nesta sexta-feira por todos os que ainda não conhecem o poder da cruz. Bilhões de pessoas no mundo vivem como se Jesus nunca tivesse morrido por elas. Usam esta sexta-feira apenas para diversão, para festa, para pecado, sem nenhuma consciência do significado sagrado deste dia. Senhor, salva-os. Abre os olhos deles para a realidade da cruz. Convence-os pelo Espírito Santo de que precisam de um Salvador. Atrai-os com cordas de amor para os pés de Cristo. Que esta sexta-feira seja dia de salvação para milhões ao redor do mundo. Deus eterno, eu te agradeço por esta sexta-feira. Agradeço pela cruz que parecia maldição, mas era bênção. Agradeço pelo sacrifício que parecia derrota, mas era vitória. Agradeço pela morte que trouxe vida. Agradeço pela dor que trouxe cura. Agradeço pelas trevas que trouxeram luz. Agradeço pelo túmulo que se tornou portal para a ressurreição.
Toda gratidão, toda honra, toda glória sejam dadas ao Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Senhor Jesus, que esta sexta-feira não termine sem que eu te adore profundamente. Que eu passe tempo aos pés da cruz, simplesmente contemplando, adorando, agradecendo. Que as lágrimas de gratidão escorram pelo meu rosto ao lembrar do que fizeste por mim. Que meu coração se parta ao considerar teu sofrimento. Que minha fé se fortaleça ao compreender tua vitória. Que minha vida seja transformada ao aplicar o poder da cruz. Finalmente, Pai, sela esta sexta-feira com tua bênção, que ela seja diferente de todas as outras sextas-feiras, que seja um divisor de águas na minha caminhada espiritual, que a revelação da cruz penetre mais profundo do que nunca, que o amor demonstrado no Calvário me conquiste completamente. E que eu termine este dia santo mais apaixonado por Jesus do que quando comecei. Em nome daquele que morreu numa sexta-feira para me dar vida eterna, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu tudo. Glória à cruz, glória ao sangue, glória ao Cordeiro. Amém e amém. O Cláudio pode cometer erros, confira sempre as respostas.